Pronto. Bom, vamos começar então. Boa noite a todos os presentes nessa noite, né? Que a gente vai fazer as apresentações dos nossos trabalhos da jornada científica. E aí, hoje aqui, a gente vai fazer as apresentações dos temas da engenharia civil que foram selecionados e aprovados pelo edital. Então, obrigado à presença dos que estão aqui hoje acompanhando e principalmente daqueles que submeteram os trabalhos para apreciação da banca, tá? Muito obrigado. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Daniel, tudo bem? Tudo, Só graças a Deus. para dar um print aqui para publicação. Quem tiver com a câmera aí que puder ligar para a gente tirar uma foto inicial. Acho que é só a gente, Gustavo. Então vai aqui. Pronto? Oi, gente, obrigado. Nada. Bom, então, seguindo a ordem das apresentações aqui, a gente vai começar com análise estrutural patológica de barragens de minério, barragem de rejeitos de Brumadinho. Quem vai apresentar vai ser eu. A Ana. Eu estou pelo computador da Jaque, tá? Mas estou aqui para apresentar. Pode compartilhar já? Pode. Você já pode compartilhar e vai ter um prazo aí de aproximadamente 15 minutos, tá? Mas tem uma tolerância. Tá aparecendo minha tela para vocês? Tá, mas se você quiser botar em modo de tela cheia, vou pôr aqui. Ana, fica melhor. Aí, deu certo? Isso, agora tá. Então, vou começar. Bom, primeiramente... Apresentação. Muito obrigada, Daniel. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Ana Carolina. Juntamente com a Jaqueline, sob a orientação do professor Daniel, fizemos uma revisão bibliográfica sobre a análise estrutural patológica das barragens de minério, com foco no rompimento da barragem de rejeito de Brumadinho, que se rompeu em 2019. Quando a gente fala de barragens, a primeira imagem que vem à cabeça, geralmente, é de uma hidrelétrica. Talvez por ser algo mais recorrente nos livros didáticos, né? Mas, por definição, segundo a Agência Nacional das Águas, barragem é toda e qualquer estrutura com curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou acumulação dessas substâncias. E, no país, a gente tem aproximadamente 24.092 barragens cadastradas para os diversos tipos de atividade. Dessas 24.000, 492 barragens, o que equivale a 8% somente, é voltada para as barragens de contenção de rejeitos, de mineração. Então, uma porcentagem um tanto quanto pequena comparada às diversas outras atividades que a gente tem aí. Aqui, a gente pode ver que só no estado de Minas Gerais, a gente tem um total de 351 barragens cadastradas, né? E dessas 351, a gente tem apenas 209 barragens que encaixam na Política Nacional de Segurança de Barragens, que é a PNSB. Segundo ainda a Agência Nacional de Mineração, até a data do dia 31 de agosto, haviam somente 882 barragens de mineração cadastradas no SIGBM, que é o sistema responsável pelo cadastro e gerenciamento supervisão dessas barragens, né? E aqui, somente 446 se enquadravam na Política Nacional das Barragens, segurança das barragens. Para se enquadrar na PNSB, o que é necessário? A barragem ter uma altura acima de 15 metros, né? A capacidade de 3 milhões de metros cúbicos, o reservatório ser classificado com resíduos perigosos, e a classificação quanto ao potencial dano associado ser considerado de médio ou alto risco, e ela apresentar ainda em termos econômicos, sociais, ambientais
e alto risco de perda de vidas. Então, aqui a gente pode ver um pouquinho dos 3 métodos mais usados aqui no país. Toda e qualquer barragem, ela é feita a partir de um dique inicial, que a gente chama de dique de partida. E esse dique de partida, ele serve de base para todos os outros alteamentos que vêm para cima. No alteamento ajusante, a gente tem aí os diques que podem ser feitos com os próprios rejeitos ou não, mas a parte interna dos taludes, ela é impermeabilizada. Aqui embaixo, no dique inicial, mais ou menos só para vocês terem uma noção, fica a concentração do material granular mais grosso. E para cima vai subindo os mais finos até formar a lagoa de decantação ali que a gente chama. Já no alteamento a montante, que é considerado um dos métodos mais perigosos, os diques eles são feitos a partir do material, né, da própria barragem, e eles são apoiados em cima do próprio rejeito. Então, vão se formando novos diques, um em cima do outro, acompanhando o crescimento da barragem, né? E as bases deles são apoiadas em cima do próprio rejeito da mineração ali. Um fato muito, muito importante a se atentar é que esse tipo de barragem está proibida desde 2019 pela ANM. Inclusive, foi elaborado um projeto de lei que as mineradoras têm até 2022 para fazer a descaracterização desse tipo de barragem, justamente pelo fato de apresentar um altíssimo nível de risco, né? As barragens, elas já são estruturas com potencial alto de dano. Esse método, ele potencializa isso. E, por fim, a gente tem o alteamento por linha de centro, que junta o benefício do alteamento a jusante com o alteamento a montante. Esse tipo é uma solução intermediária entre os dois, né? Eles buscam pegar os benefícios das duas e formar uma estrutura mais segura. E eles tentam amenizar todas as desvantagens dos outros dois métodos. Bom, falando da barragem B1, né? Segundo estudo, segundo Silva, a barragem 1 do complexo de Brumadinho, ela era formada por 9 alteamentos. E ali, entre o terceiro e o nono alteamento, era formada justamente pelo método a montante, que usava os próprios rejeitos da barragem para poder fazer a parede de contenção. A barragem ela tinha um total de 86 metros de altura, com 720 metros de crista. E a construção, como eu falei ali, entre o terceiro e o nono alteamento, foi feito com os próprios rejeitos, o que gera uma área muito sensível ali. No dia 25 de janeiro aconteceu o rompimento, né, o colapso, espalhou aproximadamente 12,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos. E foi considerado um dos maiores acidentes, o maior, na verdade, acidente de trabalho do país, que fez um total de 270 vítimas, entre trabalhadores da Vale e moradores ali da região. Aqui a gente pode ver o caminho que a lama percorreu, né? Ela atingiu o rio Paraopeba e, segundo o IGAM, ela se espalhou por uma área de 9 quilômetros de distância, né? E, segundo os dados disponíveis pelo CEMAD, o impacto ambiental estimado é de 290 hectares, o que equivale a 300 campos de futebol. Aí aqui a gente pode ver, né, que ela rompeu lá em cima, muito próximo ao centro administrativo da Vale, e foi descendo até atingir o rio Paraopeba, o que causou dano ambiental, social, financeiro e tudo mais. Assim que o rompimento aconteceu, foram levantadas inúmeras hipóteses. Uma, que inclusive foi motivo de explicação da Vale para isso ter acontecido, foi que o peso próprio da barragem associado com o índice de chuva no final de 2018 teria sobrecarregado a estrutura e levado ao rompimento. Mas a Polícia Federal já descartou logo de início essas hipóteses, né? E segundo o último laudo deles, que foi fornecido ali no meio do ano passado, no final do ano passado, mais ou menos, eles relataram que a causa do rompimento foi provocada por perfurações verticais, justamente ali entre o terceiro e o nono alteamento, né? Para ser mais exata, no 8º alteamento,
que é um ponto considerado muito frágil ali da estrutura. E eles fizeram uma perfuração de aproximadamente 68 metros de profundidade, né, para injetar alguma coisa dentro da barragem. E, segundo o laudo, essa escavação gerou uma instabilidade muito grande na barragem, o que provocou um processo de liquefação, que é um dos métodos mais comuns de rompimento dessas estruturas, né? Então, a disposição incorreta dos rejeitos pode acarretar uma camada de baixa densidade que, em situações de saturação, pode submeter-se ao processo de liquefação. Os rejeitos de mineração são, em geral, materiais granulares e finos, ou finos, que, quando saturados e submetidos a carregamentos não drenados, ficam suscetíveis ao processo de liquefação. O fenômeno ele ocorre pela perda de atrito entre as partículas, originado pelas mudanças repentinas da estrutura sob carregamentos, né? Sob carregamentos rápidos, como cargas, falha no sistema de drenagem, abalos sísmicos, excesso de precipitação, entre outros fatores. Aqui, a gente pode entender a liquefação como sendo a ação de levar qualquer substância do estado sólido para o estado líquido. No caso dos sólidos, ele leva o solo do estado sólido para o estado liquefeito. E essa mudança, ela ocorre de uma abrupta aplicação em uma determinada carga, que pode ser de origem estática ou dinâmica, né? Ela pode ser originada por fatores externos ou não, ou a própria forma de você dispor os rejeitos dentro da barragem, se você fizer de uma forma errada, já pode levar ao processo de liquefação, porque ali eles podem reagir com os outros, né, os materiais granulares, e levar a um processo indesejado. Então, para a gente fechar a nossa apresentação, né, a gente tem como ênfase o rompimento da barragem B1, do complexo de Brumadinho, e a gente vê que é importantíssimo se atentar para as condições ambientais em que a barragem é disposta, né? E também é de extrema importância realizar um estudo geológico, considerando o clima, considerando o tipo de solo que vai receber a estrutura. E também deve-se levar em consideração o tipo de material que será depositado no fundo da barragem de contenção ali. Como eu disse, se você depositar de forma errada ou tipos de materiais que reagem entre si, eles podem acarretar não só em processo de liquefação, mas como em vários outros danos patológicos aí para a estrutura da barragem. E, por fim, é preciso muito cuidado no manuseio do material, né? Pois a forma, como já dito anteriormente, a forma inadequada de movimentar esses materiais pode acarretar num resultado indesejado, aí como aconteceu no caso da barragem de Mariana também, a gente pode citar, e a de Brumadinho, recentemente, em 2019. Bom, nossa apresentação termina aqui. Agradeço muito a atenção de todos, uma boa noite. Muito obrigado, Ana. Jaqueline, que está aí do lado, né, escondida. Tá, aqui, escondida. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Ô, Ana, faz um favor para a gente. Volta na primeira página só para a gente tirar um print da sua apresentação. Daquela que tem a imagem da barragem. Da barragem? Essa? Não, pode ser essa. Acho que fica mais legal, né? Bom. Então, deixa eu tirar o print aqui. Vai. Pode ser ela? Pode. Fazendo pose. Foi. Sorriso congelado. Ok? Obrigada, gente. Obrigado. Vou descompartilhar a tela aqui. Deu certo? Deus compartilhe. Bom, seguindo a nossa ordem de apresentação, o próximo tema, a próxima apresentação vai ser Experimento em Mecânica Geral, da Teoria à Prática. A apresentação vai ser do Pedro Augusto Pereira Borges. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou o Pedro Borges. Vou compartilhar a tela, então, para a gente fazer a apresentação. Por favor.
Já está compartilhando? Já. Aí, se você quiser colocar em tela cheia a apresentação. Sim, já estou tentando. Isso. Muito bem. O trabalho que eu vou apresentar para vocês é um trabalho que foi desenvolvido na disciplina de Mecânica Geral do curso de Engenharia Civil da Universidade do CEF, aqui de Chapecó, Santa Catarina. A professora dessa disciplina é a professora Denise, e eu sou o aluno que desenvolveu o trabalho. Muito bem. Em geral, a disciplina de Mecânica Geral nas engenharias, ela é dada de forma do que eu estou chamando aqui de um binômio teoria e exercícios. O que significa isso? Geralmente, o pessoal trabalha a teoria, adota um livro, geralmente, né? E trabalha a relação entre uma exposição do professor, a teoria, né? O detalhamento, digamos assim, dos conceitos principais, e, em seguida, é dado lista de exercícios, que os livros de mecânica estão cheios de exercícios muito bons. Então, isso é o que a gente está chamando de binômio teoria-exercício. Em regra, os cursos de mecânica geral das engenharias seguem essa linha, com pouca participação assim de trabalhos, né, que levem o pessoal para um laboratório, né, para discutir problemas reais, por exemplo. Ou seja, o aluno é entendido aí como um aluno iniciante na área técnico-científica das engenharias, e a ideia é fazer exatamente a formação desses conceitos, elaborar com o aluno a formação desses conceitos principais da mecânica, né, de uma forma teórica mesmo, que é o que depois ele vai aplicar nas disciplinas de resistência dos materiais, dimensionamento, etc. Né? Então, é essa a ideia geral. Porém, esse tipo de formação, né, desse binômio teoria-exercício, ele deixa o aluno assim com uma formação bastante teórica. Ele não desenvolve muito, ao menos do nosso ponto de vista, assim, não desenvolve muito a capacidade do aluno observar situações reais, né? Quando ele é desenvolvido nessa forma livresca, assim, né? Nem muito menos de fazer análise de experimentos concretos, né? Eventualmente, algum experimento ali mais próximo da física até do que a própria mecânica, né? Mais associada à engenharia, certo? E a ideia e também não desenvolve esse tipo de uso desse binômio, a ideia de modelar sistemas reais, modelar matematicamente, ou seja, o aluno não trabalha com fenômenos reais, que são próprios da engenharia, e modelar matematicamente significa aplicar o ferramental todo matemático, né, que é próprio do fazer engenharia, que é traduzir fenômenos reais na forma de uma linguagem física matemática, certo? Então, essa é uma questão que a gente se envolveu aí ao pensar o ensino de mecânica. Muito bem. Como eu disse, essa é a fórmula geral, né, que a gente vê a disciplina de mecânica. Porém, algumas experiências a gente observou na literatura que usam metodologias de ensino integradoras de teoria e prática. Quer dizer, que extrapolam aquela ideia de livro de teoria e exercício, que fazem o aluno ficar mais ativo, que levam o aluno a pensar, de fato, problemas de engenharia e enxergar ali, dentro desses problemas, a teoria, né? Então, eu levantei algumas publicações aqui, por exemplo, essa publicação de 2020 de Losovei e Duarte, eles trabalham combinando aulas teóricas com problemas de simulação de problemas reais na área de comportamento de estruturas. Né? Então, já é uma ligação entre teoria e prática. Guimarães e Pires, por exemplo, trabalham com modelos reduzidos de estruturas, né? Com arco de treliças, pórticos e vigas, fazendo, né, com que o aluno já comece a trabalhar com essas coisas assim, tentando olhar o real aí, né? Em Carvalho, 2020 também, o pessoal faz competições de projetos de estudantes de engenharia. Quer
dizer, bem dinâmico. A gente considerou que isso são contribuições bem interessantes. Deixa eu passar isso para cá. Em Aguiar, Goldschmidt e Villanueva, por exemplo, eles fazem uso de reportagens na sala de aula. Isso aqui é um curso de engenharia química, né? Onde eles desenvolvem materiais com propriedades diferentes, né? Então, tem toda uma ideia de aplicação, assim como em Carvalho e Tonini também, né? Que eles tentam aproximar a formação universitária, né, de demandas do mercado, né? Numa linha assim de projeto integrador. Então, vejam, são situações bem aplicadas, né, que transcendem, né, aquele binômio teoria e exercício. E, particularmente aqui em Chapecó, a professora Denise tem trabalhado com a ideia dos alunos trazerem problemas para trabalhar paralelamente ao estudo teórico. Então, os alunos costumam trazer, por exemplo, esse problema dos garfos, que é um problema comum, é um problema de equilíbrio. Eu não sei se dá para ver aí na figura, mas esse problema tem 2 garfos colocados dessa forma, né? Entrelaçados aqui nos dentes do garfo, e é colocado um palito, né? E um palito na horizontal e outro que segura esses 2 garfos. E todo esse sistema aí permanece em equilíbrio. Então, é uma situação assim curiosa, né? E que a explicação disso, né, se dá através das leis de equilíbrio da mecânica, né? A ponte de Leonardo da Vinci também é muito interessante. É uma ponte que não tem pinos, as partes da ponte, né, os elementos da ponte, as estruturais da ponte, eles não são fixos através de cordas ou qualquer outra coisa que prenda um ao outro. Mas, mesmo assim, a ponte suporta uma carga surpreendente, né? É muito interessante isso. E o terceiro problema é justamente o que nós vamos modelar, eu chamei de problema da garrafa. Esse problema é o seguinte: isso aqui é uma mesa comum, uma mesa que apoia uma churrasqueira aqui, na verdade, né? Estamos perto do Rio Grande do Sul, e sobre essa mesa aqui eu coloquei uma ripa de madeira, bem bruta, né? E essa ripa, ela tem essa corda, na verdade, ela está amarrada a uma garrafa d'água, tem mais ou menos 1 litro d'água. Então, vejam, essa corda com a garrafa d'água, ela é uma força, peso, né, que está atuando nesse ponto da ripa. Quer dizer, o que era de se esperar dessa montagem aqui é que esse sistema aqui não entrasse em equilíbrio, que ele caísse, né? Mas, por outro lado, esse sistema permanece em equilíbrio, mesmo assim. Por que será que isso aqui permanece em equilíbrio? Vejam que é bem fácil de entender isso. É claro que essa força do peso da água aplicada nesse ponto aqui, ele vai causar um momento e vai derrubar tudo isso, como a gente vai mostrar agora, certo? Então, o objetivo desse trabalho é descrever esse experimento e propor um modelo matemático simplificado que explique essas condições de equilíbrio. Então, vamos lá. Inicialmente, essa figura aqui, ela mostra, então, a ripa, com o aparato aqui da corda e da água, quer dizer, tem essa força-peso aqui, e quando está nessa situação, eu coloquei essa caixa aqui só para manter isso em equilíbrio. Evidentemente que se eu levantar essa caixa, como mostra essa segunda figura, né, se eu levantar a caixa, o sistema todo cai. Se foi o equilíbrio aqui, e aqui eu estou segurando. Muito bem. Então, a questão é, com apenas 2 palitos, a gente pode fazer uma armação aqui, de tal maneira que esse sistema fique em equilíbrio. Como é que se faz isso? Dá para se colocar esse palito, mais ou menos nessa posição aqui das cordas, ó. Aí a corda fica com esse desenho, fica o palito assim, e depois um outro palito que apoia no palito anterior, aqui, e apoia também na barra. Então, ele forma essa estrutura, um palito de apoio e esse outro palito aqui. Os pregos que estão aqui, eles não estão fixando nada. Eles só foram colocados para não haver deslocamento da corda e desse palito que apoia na barra.
Então, vejam, com essa estrutura aqui, curiosamente, vamos voltar aqui, o sistema permanece em equilíbrio. Não acontece a queda da ripa com a garrafa d'água. Por que que isso acontece? Essa é a questão que a gente vai tentar explicar. Surpreendentemente, como vocês podem ver, isso permanece em equilíbrio, não cai. E é chocante isso, porque, assim, com o olhar do senso comum, essa força aqui da água deveria movimentar tudo e derrubar tudo, enfim, certo? Quer dizer, como que isso aí fica em equilíbrio? Bem, se a gente fizer análise usando as equações de equilíbrio, características lá da mecânica, dá para a gente observar o seguinte, dá para fazer o somatório das forças em X, em Y, o somatório dos momentos, bem característico, qualquer aluno de mecânica sabe fazer, certo? Então, as forças em X aqui vai ser... bem, deixa eu explicar o gráfico. Esse ponto aqui, que é o ponto O, é justamente o limite da mesa. Então, aqui para a direita eu tenho a mesa no X, né? Para esse lado aqui do X eu tenho a mesa, né? E para cá é a parte que fica em balanço, correto? Esse ponto aqui é o ponto onde está atuando o palito que ficou inclinado. Que, na verdade, ele está apoiado, que eu não desenho, vai aparecer no outro desenho, mas ele está apoiado num outro ponto aqui embaixo. Aqui é a força-peso, que é a força da garrafa e da corda, né? Então, veja, com essa força-peso aqui, esse sistema deveria girar, né, no sentido anti-horário, né? Mas como aquele apoio gera uma outra força nessa direção, né? Na verdade, essa força, o efeito dessa força é maior do que o momento que é gerado pela força-peso, né? E é isso que nós vamos mostrar agora. O somatório das forças em X é fácil de ver, aqui eu tenho Fx e Rx. Das forças em Y, eu tenho a componente da força em Y, mais a reação na mesa, né? E menos a força-peso, com a direção para baixo. E o somatório dos momentos, eu vou ter aqui a componente do Y, multiplicado pelo xf, que é a distância aqui até o ponto O, mais o peso vezes o xp, que é a distância aqui da corda, na verdade, até a mesa, certo? Bem, se a gente resolver a equação 3 para Fy, nós vamos ter uma relação entre a componente Y, a força-peso e essas duas distâncias, que é o xp, que é a distância do O até a força, o ponto de aplicação da força, e o xf é a distância do O até o ponto de aplicação daquele palito, né, que estava abaixo da ripa. Perfeito? Então, na verdade, é essa parte aqui que resolve o problema, porque se a gente pegar o Fy, né, analisando esse triângulo aqui, desse ponto, enfim, da decomposição da força F, a gente vai ver que o Fy é o F vezes o cosseno do θ. Substituindo isso nessa equação, a gente obtém que a força que é exercida pelo palito que ficou inclinado, então, depende aqui, ela está relacionada através desse equacionamento do peso da água, dessas duas distâncias e desse ângulo, certo? Moral da história, sempre que essa força F for maior do que o lado direito dessa equação, nós vamos ter o sistema em equilíbrio, certo? E assim, então, fica explicada a coisa. Então, detalhando um pouquinho mais, por que o sistema garrafa-barra não cai, né? É porque com a montagem dos palitos foi criado um apoio. Na verdade, nesse desenho aqui dá para ver mais claro, foi criado esse apoio em A, nesse ponto aqui, né? E aqui está o palito inclinado. E como esse palito inclinado apoia por baixo, é aplicado aqui nesse ponto que eu chamei de Q, né? Nós vamos ter essa concorrência, vamos dizer assim, entre a força F e a força P, certo? Tem outra questão aqui também, que é as reações Rx e Fx. Quer dizer, Rx, na verdade, que é a reação aqui, nesse ponto O, ela vai depender mais até do atrito. Eu nem modelei ela, mas ela depende mais do atrito da barra com a mesa. E ela vai estar orientada para a direita, dentro dessa minha convenção, e é evidente que ela tem que ser maior do que o Fx, senão também desloca, certo? Mas
me parece que essa não é a variável principal aí. Então, sempre que essa componente FY for maior do que o peso vezes a razão entre as duas distâncias, nós vamos ter o sistema em equilíbrio, certo? E assim fica explicada a coisa. Esse gráfico aqui é mais para a gente relacionar aqui as várias posições que eu posso ter a aplicação da força F, né? Então, eu fiz uma relação aqui entre a componente Y da força F e a posição que ela está em relação ao ponto P. Então, vejam, quanto menor está esse XF, maior vai ter que ser o FY, né? Na medida que eu aumento esse XF, eu posso ter um FY bem menor. Isso para o sistema permanecer em equilíbrio, certo? Então, qualquer ponto dessa região que eu estou passando o mouse aqui vai satisfazer o equilíbrio, e particularmente o equilíbrio instável exatamente em cima dessa linha preta, certo? Então, é essa a ideia. Veja, é um problema curioso, fácil de modelar, mas que aplicou praticamente todos os conceitos principais de equilíbrio. Esse modelo, se alguém se interessar, pode ser melhorado, ele pode ser trabalhado em 3D, né? Porque na hora que a gente faz aquela montagem lá, tem um pequeno deslocamento do plano da força da garrafa, e eu não considerei aqui a massa da barra, né? O peso próprio da barra eu não considerei. Poderia ser considerado também, porque ele não é simétrico aí. Então, era isso o trabalho. Essa é a nossa bibliografia, e muito obrigado pela atenção. Se tiver perguntas, fico à disposição. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação, muito interessante, muito legal. Muito bom. Eu vou passar para a próxima, depois se alguém tiver alguma pergunta, aí a gente abre para o pessoal. Ô Pedro, vou pedir só para você apresentar de novo, para a gente tirar um print da sua apresentação. Opa! Então vamos tudo de novo. Vamos. Não tem problema. Quer dizer essa parte aqui? Vamos pôr essa ou será que põe onde tem o experimento? Parece que foi legal essa foto. Essa aqui? Acho que pode ser essa, né? Pode. Vou tirar uma dessa, depois a gente tira uma com o título. Deixa A eu tirar identificação, né? Acho que é legal botar a identificação. Vamos fazer as duas, que aí qualquer coisa depois o pessoal edita aqui. Uhum. Vamos lá. 2, 3 e... Aí. Essa já foi. Deixa eu só tirar o... Isso, acho que essa aí identifica tudo. Mais uma. Tudo certo? Legal. Tá legal. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Pedro. Bom, seguindo a ordem das apresentações, agora a gente tem o trabalho Barreiras Críticas à Implementação da Logística Reversa na Indústria Brasileira de Construção Civil. Quem vai apresentar é a Jéssica Raíssa Melo Guimarães. Boa noite. Iniciar o compartilhamento aqui. Todos me ouvem bem? Sim, está dando para ouvir. Todos conseguem visualizar? Está aparecendo. Okay. Isso. Boa noite a todos. Eu me chamo Jéssica Guimarães, eu sou mestre em Ciência e Engenharia de Materiais. Esse trabalho ele foi feito junto com a parceria da Juliana Barbosa de Carvalho, que é especialista em gerenciamento de obras e empreendimentos na construção civil, e intitula-se Barreiras Críticas à Implementação da Logística Reversa na Indústria Brasileira de Construção Civil. Bem, o setor da construção civil ele é bastante representativo da economia brasileira. Se representa cerca de 3,3% do produto interno bruto, e essa porcentagem ela equivale em torno de 16,2% do total da indústria. Existem vários segmentos da indústria e, somando o percentual total, 16,2% é a contribuição da construção civil. Porém, apesar dessa grande representatividade, nós temos um problema sério de resíduos, porque, fazendo um comparativo entre décadas, em 2010,
nós tivemos 33 milhões de toneladas de resíduos de construção e demolição coletados pelos municípios, em contraste com 44,5 milhões em 2019. Então, como uma forma de atenuar esses fatores negativos da construção civil, houve as leis que foram sancionadas, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual traz o conceito de logística reversa, no seu artigo 3º, inciso 12, e que diz o seguinte, que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Ou seja, a logística reversa ela tem três possibilidades para a atuação dela. Você reintroduz o resíduo na mesma cadeia produtiva ou em outro ciclo produtivo, ou você dá um destino final ambientalmente correto. Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem a Resolução CONAMA. Essa já é mais voltada para a classificação dos resíduos, a correta disposição, onde eu posso colocar tal resíduo de tal classificação, e também do gerenciamento dos resíduos, desde da etapa de concepção do projeto até o final, onde se não puder reutilizá-lo, onde eu posso descartá-lo. Enfim, e nós temos vários pontos positivos da aplicação da logística reversa, inclusive ali a economia de recursos naturais, diminuição de acúmulo de lixo, então isso também diminui a quantidade de área que eu vou precisar de aterro para dispor esses resíduos. Então, são vantajosos vários os pontos positivos que a logística reversa traz, mas a gente tem dificuldades de implementação. E esse trabalho, ele se destinou a procurar nos artigos, na revisão da literatura que está disponível, e para identificar quais são essas dificuldades de implementação. A metodologia ela foi simples, seguiu basicamente 3 etapas: coleta nos principais sites de artigos e bases de dados de coleta de teses, dissertações, como o Google Acadêmico, o Coursera, entre outros. Depois nós fizemos nessa coleta nós usamos palavras-chave como logística reversa, construção civil, Brasil, resíduos, e também em inglês, que a gente tem ali uma abrangência maior de artigos. A segunda etapa foi a seleção. Na seleção, a gente excluiu os artigos que não contemplavam a indústria da construção civil, no âmbito de logística reversa, e também os que não contemplavam o cenário brasileiro. Por fim, nós fizemos a síntese dos artigos que foram filtrados, digamos assim, e fizemos ali o ponto em comum, né, dos pensamentos dos autores. E chegamos a essa tabela. Nessa tabela, a gente pode ver que as barreiras de implementação da logística reversa, elas possuem 3 eixos principais, que são econômicas, sociais, infraestrutura e tecnológica. E ainda possui ali subcaracterísticas que se enquadram nessas classificações, que é custo, mercado, coordenação, legislação e norma, conscientização, fronteira de obras e aplicações. E dentre desses fatores identificados, os que foram mais citados, mais pontuados pelos autores, foi o custo e a legislação e norma, que refere-se a barreiras econômicas e sociais, respectivamente. Pode-se ver que nós temos aí um número pequeno de artigos que foram relacionados a isso, e isso já é também aí uma dificuldade encontrada nessa temática. Existem poucos trabalhos publicados sobre logística reversa na construção civil. Mas, contextualizando mais um pouco dessas 3 barreiras principais, nas barreiras econômicas, os autores pontuaram que a localização dos canais de distribuição direta é um problema. Por quê? O que seriam esses canais de distribuição direta? As lojas de materiais que vendem de matérias-primas naturais, elas estão ali no centro urbano, então o consumidor ele tem um acesso rápido e fácil a esses canais de distribuição, o que seria um impedimento para outros materiais que não têm esse canal, essa facilidade de contato com os consumidores. Nós temos também custos de posição em aterros. Como é que se diz? As indústrias, as construtoras, esse custo de disposição em aterro, ele é acessível para as construtoras, e os centros que recebem, eles ganham por quantidade de resíduo de
construção e de abolição. Então, quanto mais resíduos eles coletam, mais eles ganham. Nós temos também ali o custo relacionado a transporte, porque a construtora ela contrata uma outra empresa para fazer esse serviço, então a gente tem esse custo de transporte. A gente também, a aquisição de matérias-primas naturais, ela é mais barata do que eu entrar em um processo de reaproveitamento de resíduos. O comércio de materiais reciclados, ele também não é difundido, então, uma iniciativa do governo, uma propaganda, ou então, o conhecimento mesmo dos consumidores da massa que consomem esses materiais, um novo tipo de material, uma certa conscientização. E também os impostos, pontuado por um dos autores, os impostos sobre esses materiais que são reciclados chegam, às vezes, a ser superior sobre os impostos que são naturais. Então, isso dificulta aí o interesse das empresas em investir nessa logística reversa. Com relação às barreiras sociais, falta de regulamentos e legislações específicas. Nós temos aí a Política Nacional, temos a CONAMA, mas elas são muito superficiais, segundo os autores. Elas não têm ali uma descrição melhor de como deve ser o processo, como deve ser a fiscalização. Então, nós só temos, basicamente, entre aspas, olha, temos que fazer logística reversa, e ponto. Não temos ali como fazer, e como realmente pôr em prática essa ideia. Então, por causa disso, muitos municípios brasileiros não possuem centro de reciclagem. Aqui na nossa imagem, a gente tem o ideal, né, um centro de reciclagem de ter uma rua para separação de resíduos. Isso não é uma realidade em muitos municípios brasileiros, infelizmente. A cultura brasileira é focada em preço e não em questões ambientais, ou seja, o consumidor ele não vai pagar mais caro. Muitas vezes ele não pensa ambientalmente correto, então o material reciclado, além de ele não ter uma boa propaganda, digamos assim, ele ainda chega a ser mais caro do que aquele que ele está acostumado a comprar e acostumado a construir. Então, isso não ajuda a difundir a ideia de logística reversa. E também a fiscalização é insuficiente por parte dos órgãos ambientais. É muito comum construtores, após o fim da obra, disporem aqueles resíduos sólidos em terrenos baldios. Isso tem tinta lá no meio, isso é um material tóxico, já vai poluir o solo. Então, não tem também aquela fiscalização. Enquanto a obra está ali sendo feita, assim, estão fazendo ali uma coleta seletiva dos resíduos, então essa fiscalização ela é inexistente. Também temos as barreiras de infraestrutura e tecnologia. As instalações municipais de processamento de resíduos de produção e emissão, elas são classificadas como simples e ocorrem com uma separação de fonte de resíduo na fonte. O que seria essa fonte? Seria o canteiro de obra, logo lá onde inicia a geração desses resíduos. A gente tem aqui uma imagem, seria o ideal, né? Ali, resíduo de construção, matéria orgânica, provavelmente lá na frente teria papelão, essas coisas, e isso é muito raro de acontecer. Isso também tem que vir também do engenheiro civil que está à frente da obra, ter esse pensamento de gerenciamento desses resíduos. Há uma dificuldade de identificação e separação de resíduos, isso já nas recicladoras que recebem, porque elas pegam já, como não há na fonte de geração dessa divisão, lá quando chega no centro de reciclagem está tudo misturado e o processo ele se torna mais demorado. Há uma viabilidade econômica de tecnologia de reciclagem, porque como eles já vêm misturados, eles podem até agregar um ao outro, então você pode necessitar de um pré-tratamento de material para poder reciclar por causa da falta de separação lá no início. Então, isso já vai requerer um outro tipo de maquinário, uma outra etapa no processo, e isso faz o processo ficar dispendioso. E, como eu já havia comentado, há um baixo número de publicações sobre logística reversa na construção civil. Eu digo não na reutilização de materiais. A gente tem, sim, uma boa quantidade de artigos que falam sobre a reutilização de resíduos, mas eles não chegam, de fato, a resolver o problema ou a oferecer uma possível aplicação mesmo, real. Eles não fazem um estudo econômico. Como é que seria o preço desse material final que eu produzi comparado ao que está no mercado? Então, falta aí um pouco, alinhar um pouco para poder ser algo mais executável. Por fim, o setor da construção civil ainda encontra dificuldades na implementação, que são esses fatores que foram citados. A tecnologia oferecida necessita de uma reestruturação, muitos municípios não têm o mínimo para poder reciclar esses resíduos.
a qualidade dos materiais reciclados, às vezes, é inferior à qualidade dos materiais novos, o que não inviabiliza o uso deles, dependendo da aplicação, mas isso também não é difundido. E, no fim, a gente tem um alto custo de reciclagem que não torna a ideia atrativa nem para consumidores, nem para as pessoas que estão à frente das indústrias, ou então à frente de pessoas que queiram investir em centros de reciclagem. Então, mesmo diante dos valores positivos, dos ganhos que teríamos com a logística reversa, a gente perde por uma falta de organização, por uma falta de divulgação. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado, Jéssica. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Então, muito legal esse, né? Vamos tirar um print? Vamos. Só um momento. Do início, né? Pode ser, deixa só eu ajustar agora a minha aqui. E vai. Vamos lá? Mais algum? Deixa eu ver se deu certo aqui. Funcionou. Certinho. Muito obrigado pela apresentação. Eu que agradeço a oportunidade. E o nosso próximo trabalho, segundo a nossa ordem, vai ser modelagem BIM para detalhamento estrutural de lajes maciças em concreto armado. Apresentador Gabriel Ribeiro da Silva. Boa noite, Daniel. Boa noite. Minha câmera aí embaixo é meio estranha, né? Deixa eu ver aqui se eu... Tem que colocar para compartilhar, né? Isso. Achou aí onde é? Uhum. É aí que eu não tô achando, cara. Acho que foi, né? Foi, apareceu aqui pra gente. Tá bem. Primeiramente, boa noite a todos. Sou Gabriel Ribeiro Silva, graduado em Engenharia Civil pelo Centro Universitário UNA. Daniel já falou o nome do trabalho, né? Modelagem BIM para detalhamento estrutural de lajes maciças em concreto armado. Para facilitar, né, a explicação, queria falar, né, que é uma laje, primeiramente, né, que são estruturas planos horizontais, que são projetadas, dimensionadas para receberem cargas normais ao seu plano. A escolha da laje maciça foi porque é um método estrutural de laje muito utilizado no país, principalmente quando se diz estruturas de edificações multifamiliares. Por quê? Pela foto dá para analisar que as lajes maciças são caracterizadas por formas, claro, né, as armaduras, depois vai ter o recebimento do concreto, que vai envolver essas armaduras e ser moldado por essas formas. E o importante dessas formas, né, para os multifamiliares, as edificações multifamiliares, é que elas serão reutilizadas nos pavimentos seguintes. Então, por isso é tão usual. E assim, um tipo de estrutura como esse tem uma grande dificuldade no seu detalhamento, pela inúmera quantidade de bitolas de aço, né? A sua armadura é muito complexa. Nessa imagem mesmo dá para ver armaduras negativas, né? As armaduras positivas, e às vezes você até se perde para identificá-las. Então, a ideia foi o seguinte: trazer uma forma diferente, né, mas não tão nova, de começar a modelar esse tipo de estrutura. Seria usando a metodologia BIM, né, que é uma metodologia holística para a criação e todo o acompanhamento de uma construção. E através do BIM, né, tem uma das ferramentas que é o Revit. E ele oferece uma plataforma rica para fazer essa modelagem da estrutura, tanto para o detalhamento, né, das dobras, tanto também para o agrupamento de barras da mesma característica de uma armadura. Até mesmo nessa imagem, dá para ver a barra de propriedades, né?
onde você tem ali o hook at start e o at end, que você consegue identificar o grau, né, que você quer colocar, né, o ângulo que você quer colocar aquela barra, o tamanho, tudo direitinho. Até essa representação de imagem, ela remete muito a modelagem, né, que é a questão das pontes. E dá para você ver, de novo, a quantidade maçante que tem de armadura ali. E o legal, né, que o autor, ele pôde diferenciar por cores e para facilitar a identificação se essa barra é uma barra com uma função para esforços que estão vindo da forma da vertical, de cima para baixo, de baixo para cima, e facilitar, né, para depois quem for receber esse projeto fazer uma melhor leitura. Então, a dificuldade que eu vejo é que os projetistas hoje, para passar esse tipo de projeto de forma coesa ao seu cliente, é muito complicado, por conta do número e quantidade de elementos de armaduras. Então, por isso, a utilização do Revit seria ideal. A metodologia foi, na verdade, eu tive a mentoria, né, ajuda do professor mestre Elker Garrone, do Instituto UNA, né, que é o Centro Universitário UNA, e também fiz estudo de alguns livros, principalmente o livro Cálculo e Detalhamento de Estrutura de Concreto Armado, do Roberto Schust. Também peguei alguns artigos para poder estar estudando e entendendo melhor os temas. Também manuais, principalmente o manual de BIM, né, que é do Chuck Eastman, é um manual traduzido para o português. E também, né, depois fiz o uso do software Revit junto ao Rebar Bar, porque eu queria fazer essa elaboração das estruturas das armaduras, né, e não tinha um outro método a não ser usando o Rebar Bar pelo Revit. E fiz um comparativo entre as plataformas em 2D e 3D, buscando mostrar um pouco, uma plataforma um pouco mais legível do que a outra. Esse meu exemplo, né, peguei exatamente um exemplo do Schust, onde ele faz o detalhamento em 2D, né, você consegue identificar ali, focando assim na laje 1, né, a N1 são as armaduras longitudinais positivas, elas são linhas retas, enquanto as negativas são linhas ali com alguns ganchos nas suas extremidades, como a N5 e a N6. E nisso, né, é só uma planta de forma ali presente, né, das armaduras do projeto em 2D, enquanto você pode ter um projeto feito de forma gráfica, que é o que o Revit faz. É interessante que o Revit, ele te dá uma base de dados, né, ele contém uma base de dados, ou seja, para cada modificação que você fizer nessa estrutura, ela será atualizada automaticamente, respeitando a sua decisão. E claro, quando você fizer coisas que são incompatíveis com aquele sistema, ele irá te notificar e evitar que você cometa erros. Então, uma das coisas que eu busquei nesse trabalho foi facilitar a vida do projetista, para ele evitar erros, também do cliente, né, como eu disse anteriormente, quando receber esse trabalho em suas mãos. E também tentei identificar as armaduras por cores, né, a cor verde para as armaduras positivas, as negativas, né, longitudinais de vermelho, e as de borda, que são semelhantes não semelhantes, mas parecidas com as negativas, coloquei em azul. Até se você olhar pelo corte da figura A, as armaduras vermelhas podem ser até um pouco confundidas com as armaduras de borda. E isso que eu achei interessante, né, poder fazer essa identificação de cores, porque cada elemento que você cria no Revit, ele não é apenas, não é uma forma subjetiva igual ao AutoCAD, que vão ser linhas, círculos ou polígonos que sejam. Ele, na verdade, é um elemento que possui volume, ele é uma matéria em si. Você está criando figuras gráficas, isso que é o mais interessante dessa plataforma. E também você, quando está criando esses projetos, gera tabelas onde irão ter dados representativos desses elementos estruturais que você criou. Você pode muito bem dar novas parametrizações a essas tabelas. Exemplo, eu poderia muito bem escolher saber
o peso ideal de aço para aquela estrutura, ou até mesmo fazer o orçamento através dessas tabelas. Mas não é o intuito desse trabalho. Porém, já mostra que você consegue ter um pouco nervoso aqui, Daniel. Se você consegue ter uma apresentação bem complexa, porque se for falar de BIM hoje, né, ele não é apenas um software, né, igual eu falei antes, é uma metodologia, tem uma inclusão gigantesca dos elementos estruturais. E isso sim pode ajudar no projeto final, um projeto mais legível ao cliente. E assim como minhas considerações finais, né, minha conclusão, eu vi que o BIM, né, ele possibilita que você tenha uma maior eficiência durante o decorrer inteiro da vida do empreendimento, né, durante o projeto conceitual, até mesmo execução final. Por quê? Muito por conta dessa parametrização. Desculpa. E uma coisa importante também, né, dessa que eu citei anteriormente, mas não com essa palavra, é a parametrização processada automaticamente durante as edições do projeto. Né? Na verdade, eu comentei, né, que eu falei que a cada alteração que você vai fazendo, esse projeto vai se atualizando, ele vai se modificando para se adequar às suas novas escolhas. E através dessa ferramenta, né, o Revit, que é uma ferramenta BIM, eu consegui perceber um maior realismo na entrega dos seus detalhes, né, do seu projeto em si, e uma praticidade enorme na elaboração dos projetos também. Porque quando eu fui elaborar, eu tive muita dificuldade na hora de fazer as barras, porque muitas vezes os elementos se perdiam, porque quando você tem que escolher, como eu falei anteriormente, uma matéria para aquele elemento, para aquele objeto. E eu não sabia fazer isso. Então, eu fazia, refazia, e nada, eu falei, nossa, eu acho que esse negócio não vai sair do lugar. E foi quando eu percebi o que eu precisava tá fazendo do jeito certo, né? E aí saiu. E quando eu consegui criar esses elementos, eu percebi que com poucas modificações, como escolher um espaçamento e escolher o distanciamento, né, desse espaçamento, quantidade de barras, eu já teria feito quase a estrutura inteira ali daquela armadura, que foi muito prático, achei muito fácil, assim, pude perceber quando tinha algum erro ou não, então eu achei que facilitou muito a minha vida, isso que eu nem sou um projetista. E outra coisa que eu fui perceber também é um sistema livre de incompatibilidades. Não tem como uma matéria estar passando entre outra. O sistema ele vai te mostrar, ele vai te avisar, né, quando tiver algum erro como esse. Tanto que ele torna alguns projetos, né, até mesmo estruturais, mas, como eu posso dizer, ele te dá uma liberdade maior para elaborar suas ideias, porque você pode arriscar um pouco em passar um elemento próximo ao outro, o que você não faria em uma outra plataforma, porque você tem que demonstrar que aqueles elementos, né, aqueles sistemas, não estão usando o mesmo espaço. Então, no Revit não tem esse problema, porque dentro do projeto você consegue indicar muito bem isso, muito bem onde passa cada sistema. Isso eu achei muito interessante também. E é isso daí. Muito obrigado, Gabriel. Daniel. Vamos tirar o print? Vamos. Primeira página? Acho que pode ser. Deixa eu só cortar aqui para não cortar o logo aqui. Chega para frente da câmera aí, Gabriel, que você não está aparecendo, não. Você tenta tampar a luz aí que está aparecendo aí. Ah, entendi. Nossa, a visibilidade desse quarto é bem ruim. Você ficou na sombra aí. Ainda tá ruim? Tá péssimo. Nossa, eu acho que vou ter que fazer o seguinte. Do lado de cá, segurar na mão. Melhorou um pouco? Pelo menos a foto, melhorou. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aí. Próxima vez eu escolho um quarto melhor. Só salvar aqui para ver se deu certo. Deu.
Eu vou parar o compartilhamento. Bom, essas eram as 4 apresentações que a gente tinha do tema de engenharia civil. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente tem um tempinho ainda para encerramento, ou os próprios apresentadores quiserem fazer mais algum comentário, mais alguma consideração. A gente tem uma disponibilidade de tempo. Bom, Só parabenizar o trabalho do Pedro. Eu me interesso por docência e achei bem legal a parte dessa parte de ensino de uma forma diferente. Parabéns, Pedro. Legal, muito obrigado. No contexto geral, né, eu queria agradecer os 4 trabalhos que apresentaram aqui, ressaltar mais uma vez, né, a importância dessas jornadas científicas para que a gente consiga fazer a difusão de trabalhos científicos. A pesquisa científica ela é muito importante, ela é fundamental, né? Se a gente hoje aprende alguma coisa, é porque alguém lá atrás pesquisou isso e publicou. Se não tivesse essas pesquisas, se não tivesse esses trabalhos, a gente não estaria aqui. Então, ressaltar essa importância da pesquisa científica, né? Em tempos estranhos que a gente vive hoje, onde a ciência está sendo tão questionada, né? A gente ter uma jornada científica com trabalhos de tão grande qualidade. 4 temas diferentes, mas 4 temas super atuais. Primeiro da Ana, a questão das barragens. Para quem não é de Minas, eu acho que o Pedro e a Jéssica, não sei se são daqui de Minas, essa é uma realidade nossa bem problemática. O estado de Minas hoje é o estado brasileiro que tem a maior quantidade de barragens e grande parte dessas barragens inativas, ou seja, elas estão aí jogadas à sorte, né? Então, esse monitoramento, isso evita desastres que a gente sofreu nesses últimos tempos aí. Ano passado, semestre passado, nós tivemos um projeto de extensão aqui na UNA de Pouso Alegre, que era reconhecendo riscos. E foi muito interessante, a gente teve a presença do ex-prefeito de Mariana. Ele veio para fazer uma apresentação sobre o que aconteceu em Mariana, na barragem. E, assim, embora Brumadinho seja o maior acidente em termos de morte, né, de vidas perdidas, Mariana foi o maior desastre ambiental pelo volume de lama derramado. E, de fato, se a gente não fizer a manutenção, o acompanhamento dessas barragens, a chance de rompimento é muito grande, né? E os desastres são incalculáveis, os prejuízos, a gente não consegue nem mensurar isso. Então, assim, é um tema muito importante. O do Pedro eu achei muito legal, como professor, né? Essas novas metodologias, como é que a gente sai daquela aula chata de mecânica que a gente só faz conta, que a gente não sabe nem onde vai aplicar aquela conta, né? Fantástico, Pedro, gostei muito. Não é minha área de atuação, não sou professor de cálculo, minha área é outra, mas gostei muito do seu trabalho. Eu vou até mandar para um ex-professor meu, que ele é autor de livro, sabe? Mas eu vou mandar porque a metodologia dele é só a metodologia livre exercício, então, para ver se ele abre um pouco o leque dele de opções. Legal, sempre é bom conversar com o pessoal, viu? Pode mandar sim. Sim, não, depois eu vou pegar na publicação e eu vou encaminhar para o Paulo. Legal. A Jéssica, é muito interessante o tema, né, da logística reversa na construção civil, e aí essa questão da sustentabilidade, o reuso, isso é fundamental. Semana passada teve o Congresso Nacional de Meio Ambiente, que foi aqui em Poços de Caldas, e uma das palestras falava justamente sobre a questão da sustentabilidade e os reusos, né? E tem muito disso, que nós precisamos mudar os nossos hábitos, muitas vezes. E você falou do custo, né? Às vezes o preço é muito mais caro de um outro e a gente acaba não optando. Ou a gente faz opções que não são as mais sustentáveis. E aí, um dos palestrantes até deu exemplo que muitas vezes a gente, na hora de escolher o combustível, a gente nunca pensa em qual combustível é o menos poluente para o nosso carro, né? Mas qual que é o mais barato. E a gente não pensa no custo-benefício para o planeta. E aí é uma questão aí realmente que a gente tem que levar em consideração. E o Gabriel, o BIM, né? Eu também sou arquiteto, e aí na arquitetura a gente fala que BIM é vida.
E Revit é vida também, né? Então, acho que o futuro do projeto, com certeza, vai ser tecnologia BIM. Quando você consegue modelar todos os projetos numa mesma plataforma e evitar todas as interferências e erros projetuais, a qualidade da construção civil aumenta absurdamente, né? E o Revit é uma... Oi? Você vai mandar o professor Paulo Labegalini? Vou. Entendi. E aí, quando a gente fala em BIM, né? O Revit é um deles, tem várias aí plataformas que a gente consegue trabalhar. E, assim, a jornada serve para isso, para a gente conseguir difundir esses trabalhos, a gente conseguir difundir esses conhecimentos para que outras pessoas tenham acesso. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer as 4 apresentações, agradecer os pesquisadores por essa jornada, por esse trabalho, por essas apresentações. A gravação depois vai ficar disponível para vocês, tá? Aí tem que ver com o pessoal lá da organização como é que vai ser feito isso, e os trabalhos vão ser publicados nessa publicação da Jornada Científica, e, se eu não me engano, até o final de novembro vai ter a publicação. E aí vocês vão conseguir, então, depois ter acesso a esses documentos, e isso é muito importante para o currículo, né? O nosso currículo vale muito mais quando a gente tem artigos publicados e trabalhos publicados. Bom, gostaria, então, de agradecer a presença de todos, agradecer os participantes que estão aqui prestigiando essas apresentações, e a vocês que fizeram o trabalho e ajudaram a tornar maior essa nossa jornada científica. Tá bom? Vamos tirar uma última foto? Ninguém vai abrir a câmera, né? Vai ser só nós 4 mesmo. Quem quiser abrir a câmera para aparecer na foto, por favor. A Ana apareceu. Cadê a Jaqueline, Ana? Ô, Júnior, você está no carro, Júnior. Você tem aula daqui a pouco, hein? Mais alguém quer sair na foto? Ninguém quer sair na foto? Eu não passei perfume, não. Vai lá, Yugner. Ô, Yugner, você abriu a câmera e fechou. Agora você vai aparecer aí. Vamos lá, deixa eu tirar então a foto. Vai. 1, 2, 3 e... Aí. Chique. Daniel, parabéns pelo evento, viu? Muito obrigado. Muito bem organizado, continue fazendo isso. Torcer para que aconteçam outros, e aí mais pesquisadores submetam seus trabalhos, e aí a gente tenha uma noite inteira de apresentações. Perfeito. É excelente essa troca de experiência. É bom para a gente conhecer o Brasil até. Muito legal, muito bom mesmo. mesmo. Que seja em modo virtual. Às vezes a pandemia trouxe algumas coisas boas, então, né? Por exemplo, isso de conseguir juntar todo mundo. Justamente, muito bom. Tenho participado bastante. Valeu, parabéns para vocês. Um abraço. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada. E nós agora... Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Parabéns. O pessoal da UNA aqui vão para a aula. Acabou, Daniel? Acabou? Não, aula. Tchau para vocês. E Vamos vocês? lá para outra sala. Ué, vai mudar? Vai ter que mudar. Vocês querem ficar por aqui mesmo? Não, vamos mudar de sala. Mas vai mudar para onde? Você vai dar o link? É a sala normal, essa aqui não é a sala da nossa aula. Ah, é? Ah, tá. Aqui era o link que mandaram lá no grupo. Aí eu entrei. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau.